Você para? Você para analisar como está a sua vida hoje? Você para olhar os 11 pilares que transitamos na vida e analisá-los, o seu grau de satisfação em cada um desses pilares? Cerca de 98% das pessoas estão vivendo de maneira automática, como um fazedor de coisas, e não sabem nem o motivo pelo qual elas fazem o que fazem, da maneira com que fazem. Uma vez eu li num livro uma história que marcou muito meu processo de desenvolvimento pessoal. Era uma esposa que, ao se casar, foi fazer o seu primeiro jantar para o marido, e ela, ao apresentar à mesa o peixe, ela apresentou, e o marido perguntou para ela: por que você, ao colocar o peixe na mesa, cortou o rabo do peixe? E ela, surpresa com aquela pergunta, inicialmente titubeou, não soube dar uma resposta, mas de repente ela olhou e falou: a minha mãe faz assim. Ele, não convencido com aquilo, mas saboreou o peixe, elogiou a esposa pelo peixe. Num outro momento, quando eles estavam em família, a sogra foi servir o peixe à mesa e realmente, como a esposa tinha dito, ela serviu o peixe cortando o rabo. E aí, ele, intrigado ainda com aquela questão, perguntou para a sogra: sogra, por que ao apresentar o peixe à mesa, você o apresenta com o rabo cortado? E a sogra, da mesma maneira que a esposa, parou, pensou, tentou trazer essa resposta e disse para ele: a minha mãe faz assim. E como se não bastasse, ainda muito intrigado, ele perguntou para a avó da esposa: vó, por que a senhora faz a apresentação do peixe cortando o rabo? E para surpresa, a avó disse assim: quando eu me casei, meu filho, nós tínhamos uma condição financeira muito precária, uma condição financeira muito restrita, e eu só tinha uma frigideira. E aí, quando o velho veio para casa com aquele peixe enorme, com aquele peixe bonito, e eu olhei para aquela frigideira e vi que não cabia na frigideira, eu cortei o rabo do peixe. E aí, a mãe olhou para a avó olhou para a filha olhou para a mãe, para a avó. Então, moral da história: quantas vezes nós estamos fazendo algumas coisas porque nós vimos, porque nós ouvimos, porque nós sentimos alguém fazer e nós, sem questionarmos, demos continuidade àquela mesma maneira de fazer as coisas. E você? Você hoje, quantas coisas você tem feito que você nem sabe porque você tem feito da forma como você tem feito só porque você viu alguém da sua família ou alguém do seu contato próximo fazendo? Quais as coisas você tem feito que inclusive te fazem mal, mas que você nem sequer questiona o motivo pelo qual você está fazendo? A maneira com que nós fomos educados, como nós fomos
criados pelos nossos pais influencia significativamente a nossa maneira de realizar, de sentir e de ter as coisas. Existem três formas de nós lidarmos com isso. A primeira e a mais comum é aquela onde a gente diz assim: eu odeio a maneira como meu pai falava comigo. Eu não suporto a forma como a minha mãe me desprezou. E mesmo odiando, mesmo não suportando, nós simplesmente reeditamos a história dos nossos pais e fazemos exatamente igual eles fizeram conosco, ou consigo mesmo, ou até com os nossos próprios filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso colega de trabalho, com o nosso vizinho. Uma segunda forma é: eu vou fazer o oposto. Eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que os meus pais não deram para mim. Não dá nem para a gente negar aquilo que os nossos pais ofereceram para nós, porque cada um oferece aquilo que tem. A boca fala do que o coração está cheio, isso está na palavra de Deus. E também não dá para a gente se opor àquilo que os nossos pais nos ofereceram, porque muitas vezes nós ficamos aprisionados, encarcerados, com um medo gigante de sermos como os nossos pais e não encontramos a única maneira que eu tenho de ser e que você tem de ser. Então, se eu não posso me opor e se eu não posso me reeditar a história, Regiane, o que eu devo fazer? Você deve transcender. Olha para os teus pais, olha para aquilo que eles te ensinaram, para a maneira como eles te apresentaram o mundo e honre os seus pais, encontrando a sua maneira de viver aquela mesma situação, aquele mesmo comportamento, aquele mesmo sentimento. Una as duas frentes, traga aquilo que foi adequado, aquilo que foi prazeroso, aquilo que foi amoroso do que os seus pais trouxeram, juntamente com a sua maneira de enxergar, com a sua maneira de ver a vida, e crie uma terceira possibilidade. É assim que nós verdadeiramente honramos os nossos pais. Então, voltando para a questão de como está a satisfação da sua vida, olhando para os seus 11 pilares, o seu pilar emocional, o seu pilar espiritual, o seu pilar parentes, que é como você convive com a sua família estendida, pai, mãe, vovó, tio, tia, irmãos. O seu pilar conjugal ou afetivo, para quem não é casado. O seu pilar filhos. O seu pilar social, a maneira como você se relaciona com os seus amigos, com as pessoas à sua volta. O seu pilar saúde. O seu pilar servir. O último pilar inserido pela Organização Mundial da Saúde na nossa roda da vida. O seu pilar intelectual, o seu pilar profissional e o seu pilar financeiro. Como é que anda cada um desses pilares? E eu convido você a assistir esse vídeo novamente, anotando cada um desses pilares e olhando de maneira sincera, de maneira verdadeira para cada um desses pilares e anotar o que te satisfaz em cada um desses pilares e o que está te trazendo dor,
e o que está te trazendo sofrimento em cada um desses pilares. E num segundo momento, se questiona o que me faz permanecer aqui neste lugar de dor, neste lugar de sofrimento. E depois se pergunta, como é que é o meu pai? Como é que é a minha mãe? Ou como é que foram os meus pais vivenciando este pilar que hoje na minha vida se encontra disfuncional? Na palavra de Deus diz que nós nascemos para ter uma vida em abundância. Então, de verdade, se tem algum pilar da sua vida que hoje você está vivendo de maneira escassa, é porque existe uma disfuncionalidade. E eu convido você a tirar as suas vendas e a olhar de coração aberto para a tua vida, porque é só assim, tendo a coragem de olhar para como a sua vida está hoje, reconhecendo aonde você está, que você vai conseguir trilhar um plano de ação e conduzir a sua vida para onde você verdadeiramente merece chegar. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo contribuiu com o seu processo evolutivo, dá um likezinho aqui, comenta aqui embaixo quais são as áreas da sua vida que você precisa trabalhar, que você precisa colocar mais atenção para que elas se tornem mais frutíferas, e isso vai contribuir também para que eu possa criar mais conteúdos na direção que você me dá aqui embaixo para contribuir com a tua vida. Um beijo no seu coração e bora viver uma vida de abundância.